Sim, estamos ao vivo. Bom dia a todos. Bom dia, São Caetano do Sul. Tivemos um pequeno problema aqui do Instagram mesmo, que travou. E agora sim estamos online. Então esse projeto é um projeto em parceria com a Prefeitura de São Caetano. Peço desculpas aí para vocês que estão entrando novamente. O Instagram simplesmente travou. Então estamos voltando aqui. O Júnior já até tinha entrado já. Mas enfim, vou aguardar aqui, vou fazer o convite para ele novamente participar da live. Por algum motivo o Instagram travou, certo? Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta e hoje eu serei o responsável aí por conduzir vocês por essa jornada para a gente aprender muito aí sobre meditação e sejam todos muito bem-vindos. Então nós temos também hoje, a gente vai liberar no nosso YouTube a entrevista do Dr. Paulo sobre o Ho Oponopono, que é uma outra técnica de meditação. E hoje nós vamos entrevistar o Júnior. Ah, agora sim, ó. Ele acabou de entrar aqui. Convidando ele. Vou esperar ele aceitar aqui e nós já começaremos a palestra, a entrevista. Bom dia, Júnior. Bom dia, Luiz. Você prefere Vou me ajeitar a luz aqui. Você prefere ser chamado de Júnior ou de Oda? Tanto faz, mas pode ser Yoda hoje. Então tá bom. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Yoda. Ah, desculpa aí que a conexão caiu. Problemas do Instagram. Você tem algum fone ou poderia ficar num outro ambiente para não dar eco? Isso. Me chama de novo, Luiz. Eu vou providenciar isso aí rapidinho, pode ser? Tá bom, combinado. Enquanto isso eu vou conversando com o pessoal aqui. Falou. Beleza. Falou. Então, pessoal, eu não sei se vocês conhecem, né? Mas eu vou contar, então, aproveitar para contar um pouquinho, volta, não conecta novamente. Eu, no ano de 2018, eu já era terapeuta, né? Já trabalhava com essas técnicas, né? Da terapia integrativa, da terapia complementar. No entanto, mesmo assim, eu sentia que a minha mente ela era extremamente agitada, né? E eu sentia que muitas vezes eu não estava no momento presente. Então, por isso, eu comecei a me interessar muito pela meditação. E uma das pessoas que mais me motivou a adentrar nessa técnica foram os meus próprios amigos e colegas que já praticavam a meditação. Então, eu sou daqui de São Caetano do Sul e eu resolvi entrar, né, e procurar na internet se aqui em São Caetano teria algum lugar que eu pudesse começar a praticar meditação. E aí eu descobri o templo Xerab-Ling aqui em São Caetano, que é da monja Anne, e lá eu comecei a praticar e fazer o curso que chama Alegria de Viver, que é um curso que ele é totalmente sem ter nenhum vínculo religioso, de nenhuma linha espiritual, e simplesmente para a gente, primeiramente, acalmar a nossa mente e depois tornar essa mente mais amorosa, mais compassiva, uma mente que ela consegue lidar melhor com os problemas do dia a dia. E aí esses meus amigos, muitos deles já tinham feito um retiro também chamado Vipassana, né? E esse retiro é um retiro de meditação, no qual a gente fica 10 dias em silêncio e, inclusive, sem ter nenhum tipo de contato físico, visual com ninguém que está lá no retiro. Além disso, nesse retiro a gente entrega todos os nossos pertences no primeiro dia, né? Todos os eletroeletrônicos, tudo que a gente levou para o retiro, a gente tem que deixar no primeiro dia lá com as pessoas. E aí, eu achei muito interessante a proposta, resolvi criar coragem, fui lá e fiz o retiro no final do ano passado. Fiquei esses 10 dias lá em silêncio, e meditando 10 horas por dia. E esse retiro realmente mudou a minha vida. E depois desse retiro, eu comecei a perceber o quanto a nossa mente ela é sempre tendenciosa para o negativo, né? Por exemplo,
Se o seu celular toca a 1 hora da manhã, dificilmente você vai imaginar que alguma coisa boa está acontecendo. Geralmente você vai já acreditar que algo ruim está acontecendo, né? E, e sempre que, por exemplo, alguém chega e fala assim para vocês, mas vocês conseguem perceber o quanto a nossa mente ela já é condicionada e direcionada para o negativo? Isso é muito claro devido a como é construída toda a nossa sociedade. Uma delas é a questão do fato de que as notícias geralmente que circulam na mídia são notícias negativas, certo? Dificilmente nós temos notícias positivas circulando. Vou chamar aqui de novo o Júnior, vamos ver se ele está preparado, pronto. Então, eu comecei a perceber o quanto a nossa própria mente é tóxica, o quanto ela faz mal para nós mesmos. E aprendi a lidar muito com ela. Por isso que isso. Oi, voltei. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo bem? Eu convidei aqui o Júnior para participar e apareceu uma mensagem aqui no Instagram para mim que o vídeo estava pausado. Então, eu resolvi criar, né, esse projeto. Ah, agora sim. Oi, Júnior. Tá Para dando nós eco ainda? continuar dando eco, você tem um fone ou um outro Eu não ambiente? consegui o fone aqui ainda. Fala aí. Que coisa. Não conseguiu o fone, nem consegue ficar em um outro ambiente? Pois é, um gato aqui. Vai lá, vai Bom, falando vamos pra mente aí que tá tá. legal. Eu queria que primeiramente você se apresentasse para o pessoal, Júnior, e contasse um pouco de onde você está falando, quem você é. Bom, eu sou o Yoda, eu estou à frente da Holoclínica ao lado do Luiz aí, né? E a gente criou esse projeto. A ideia foi dele, né? Da websérie sobre meditação. E isso vem tudo a calhar com o que é a Holoclínica, né? Que é pensar o ser humano integral. Então, há anos eu venho trabalhando com essa questão de pensar o ser humano integral, porque você tem sempre projetos espirituais que cuida desse lado é, mais sensível do ser humano, mas às vezes é muito desconectado ao dia a dia da pessoa, a maneira que ela vive, o que ela come, o ambiente de trabalho, né? A gente fica ali meio que sempre trabalhando, eu penso assim, é como se fosse enxugar gelo, sabe? A pessoa sai de uma casa espiritualista muito equilibrada, muito tranquila, mas na semana que vem ela está de novo ali na fila para receber um jurei, para tomar um passe, ou para ser consultado por um atendimento paterno, né? Porque ela entra num ambiente que causa, né, esse desequilíbrio para ela. Tá? E aí a gente tem a questão material, que são os médicos, os fisioterapeutas, os agentes de saúde, né? E muitas vezes, no modo geral, olha para o ser humano como uma oficina mecânica, né? Então ele vê ali a, a questão a musculatura, os ossos, os órgãos, e ali vem com as químicas para poder equilibrar aquilo. Pensa no ser humano também, e mesmo os psicólogos também, não, a mente funciona assim, assado, então é por causa disso, e trabalha ali a questão da mente, e a gente acaba indo para um psiquiatra, por exemplo, que vai cuidar da química da mente. Tudo isso é válido, mas é pensado separadamente. Tá? É... Então, quando a gente pensou na holoclínica, falou, tá, o ser humano é um complexo, né, de pelo menos essas três frentes, corpo, mente e espírito. E aí, então, a gente entendeu que seria legal começar a pensar esse ser humano como um todo. E
quem nos gabarita a falar isso? Quem nos autoriza a falar isso, né? A fazer isso? Nós mesmos, nós somos seres humanos. Eu tenho um corpo, eu tenho uma mente e um espírito. Então, a partir do momento que eu começo a me estudar, eu começo a poder compartilhar o meu conhecimento com as outras pessoas. Então, a holoclínica, no fundo, ela é um grande grupo de estudos que vai atraindo pessoas afins e busca, no autoconhecimento, compartilhar o que ela está aprendendo com outras pessoas. Essa é a base da holoclínica. Então, isso nos dá autoridade e nos capacita a falar sobre isso, porque nós somos gente, somos seres humanos. Temos sentimentos, temos as nossas experiências espiritualistas, né? Ou espirituais, tá? Temos as nossas questões, e à medida que eu lido com elas e aprendo a lidar com elas, eu compartilho. E essa websérie é fantástica, porque a gente vai falar de meditação, um dos aspectos mais importantes e fundamentais para qualquer ser humano, estabelecer o equilíbrio. Então, são 13 dias, assim, imperdíveis, cada dia com um especialista, trazendo um olhar, né, para a meditação. E hoje é o primeiro dia a gente começar a falar sobre isso. Então, é um prazer a gente estar aqui colocando a holoclínica na prática, saindo de tudo aquilo que a gente vai estudando na teoria, né? E podendo pôr em prática esse conceito do ser integral. É isso. Lembrando que esse projeto é um projeto em parceria com a Prefeitura de São Caetano do Sul e com o apoio da Secretaria de Cultura aqui da cidade também, do edital Todos pela Cultura. Ioda, eu queria que você me contasse, se você se recorda, qual foi o primeiro contato que você teve com a meditação? Olha só, hoje eu entendo a meditação que sempre que a gente fica em silêncio, sempre que a gente fica só, ali é um processo de meditação. Então, todos nós, quando a gente apaga a luz do quarto e a gente deita e fica quietinho naquele momento, ali já começa o processo de meditação. Eu não via meditação antes, achava que meditação você tinha que sentar lá, ficar assim quietinho, vou meditar, né? E agora você começa a ver que não. Hoje eu sinto que você apagou a luz do quarto, você se recolheu, ali começa um processo de meditação, tá? Sempre que a gente começa a prestar atenção na nossa respiração, é um processo de meditação. Então, vamos, né? Fiquei quieto, comecei a silenciar e fiquei prestando atenção na minha respiração. Atentamente já é uma respiração, já é a meditação. Tá? Então, assim, a gente tem contato com a meditação desde sempre. E hoje eu vim falar sobre isso, a gente começar essa websérie, é que a meditação não é um bicho de sete cabeças, não é para algumas pessoas. Tanto é que cada dia a gente vai conhecer uma qualidade, um aspecto da meditação, né? Justamente para que a gente desmistifique a meditação. Meditação não é coisa de monge. Meditação é qualquer um. E hoje eu espero, conversando aqui com vocês, que a gente perceba que eu posso mexer aqui no jardim meditando. Eu posso mexer naquele vaso meditando. Eu posso lavar uma louça meditando. Eu posso limpar um carro meditando. Eu posso passar o aspirador em casa meditando. Tá? Eu estou aqui falando com vocês e eu posso entrar no processo de meditação. Então, a meditação, ela está intrínseca na nossa vida. A gente só não sabia disso. Espero que essa websérie agora para abrir assim pra gente, né, a mente de muita gente do que é meditar. Então, sim, Luiz, pensando para esse lado desde sempre. Tá? É evidente que depois de um bom tempo, eu fui fazer meditação. A gente sempre, quando faz um trabalho espiritual, você fica ali em silêncio, e ali naquele processo a gente se concentra, eleva o pensamento, ali começa uma conexão maior. Então ali seriam os primeiros, oficialmente, sim, né, com consciência, que eu estava entrando no processo de meditação. Depois, junto com a monja, né, a monja N, que vai participar aqui, então lá no templo tibetano, ali você faz outra experiência de meditação, várias, na verdade. Tem meditações diferentes, eu aprendi várias meditações com ela, e você entra no processo de meditação. Depois participei do Vipassana, que é a meditação que eu mais pratico, que eu mais me identifiquei. Ali você aprende outra técnica de meditação, né? Já em 2016, na verdade. E depois os Hare Krishnas. Também conheci os Hare Krishnas em 2016 e a partir dali, no final do ano, eu comecei também a meditar da maneira deles. Então, essas meditações mais específicas, a partir de 2016, a partir de 2012,
Isso. Vamos por mais ou menos 2012, vai, que eu ganhei uma condição assim de técnicas de meditação mais específica, tá? Mas hoje eu tenho uma visão de meditação, essa que eu estou compartilhando com vocês. E toda noite, quando a gente apaga a luz do quarto, e eu me recolho, ali entra um processo de meditação. E por que que você se identificou mais com a técnica, com essa técnica chamada Vipassana? Hum. O Vipassana é porque ele é a mais simples de todas, a mais simples, e não requer nada. Você não tem uma música, você não tem um mantra, você não tem nada. Você só precisa sentar e ficar com a coluna reta e pronto. Entra no processo de observação. A gente pode fazer isso a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. Né? O único problema é que, como ela é muito simples, para muitas pessoas às vezes fica difícil, porque a gente gosta de alguma coisa um pouquinho mais complicada. Né? Como você estava falando no começo aí da live, como a nossa mente ela é influenciada, como ela funciona, né? Então a gente tem uma tendência a querer coisas mais complexas para a gente achar que é legal, assim, né? A mente, alimentar a mente. Na verdade é isso, não é que a gente gosta. A gente quer coisas mais complexas para alimentar essa fome da mente, que é uma mente acostumada com muito barulho. Né? Então a gente precisa dar alguma coisa para ela fazer e aí a gente, funcionou para mim. Tá? Mas se eu começar a ir lá atrás, na raiz da questão, você vai encontrar que não precisa de nada. Tá? E aí o Vipassana deixou bem claro isso, como funciona. E mais, né? Como o curso do Vipassana básico ele tem 10 dias, fica 10 dias em silêncio e trabalhando a meditação, é evidente que o aprofundamento disso é muito grande. Então, eu também não tinha ficado em nenhum outro lugar por 10 dias em silêncio. Então, eu fiquei encantado com o poder da nossa mente, quando ela tem um foco, quando ela tem um objetivo, tá? E quando você se permite a se conhecer. Então, o Vipassana ele trouxe tudo isso para mim. Né? Eu entro um e saio outro de lá. Tá? Então, é por isso que eu gosto muito do Vipassana até hoje. E hoje você está aqui como representante da lei do tempo. Explica um pouquinho para o pessoal o que, que seria a lei do tempo, sincronário da paz, essa linha que você está hoje representando aqui no projeto na nossa websérie. Pois é uma honra, hein, representar ali do tempo, assim, né? É, depois a gente pode até convidar o André ou outras pessoas para fazer um bate-papo desse com a gente, assim, com mais profundidade sobre o sincronário da paz. Né? É, o sincronário também ele entrou na minha vida em 2016. Tá? E o sincronário é uma ferramenta, né, de trabalho, de sincronização com o tempo natural. Então, é comum a gente, ou melhor, todas as pessoas, carrega um sentimento, uma percepção de que o homem se afastou da natureza. É comum isso, né? Conversar agora com as pessoas que estão na live, para as pessoas que vão assistir depois. O que você acha? O homem está próximo ou se afastou da natureza? Não, o homem se afastou muito da natureza. Então, a lei do tempo, né, a lei do tempo natural, ela traz essa reconexão com a natureza, com o natural, o ser natural. Tá? E aí, em 2016, eu tive a chance de vir aqui para Canela e fazer um curso de facilitadores da lei do tempo. E compreender como é trabalhar com essa mente natural. Então, o sincronário ele traz técnicas para você sincronizar a mente. Então, de novo, você falou no início da live, que nossa mente ela é educada de uma forma onde você fica vendo telejornais, você fica falando da vida social ali, de vários assuntos, né? O mais legal de falar numa vida social básica é de futebol, entendeu? O resto são assuntos de política ou quando a gente fala agora do coronavírus, deu um grande, né, assunto para todo mundo ficar falando e quem é mais da linha espiritualista já fala isso como um sinal de que o mundo está chegando no fim, entendeu? Outras pessoas mais céticas falam, não, então, mas isso é um problema, virão outros, sabe? A humanidade está se destruindo, sei lá. É sempre um aspecto negativo. E isso fica nas rodas sociais, né? Então, sempre que a gente está envolvido com duas, três pessoas, a gente vai almoçar junto, a tendência é a gente falar de coisas assim.
Então, quando você trabalha com o sincronário, você começa a perceber o efeito desse pensamento ou desse bate-papo, né, o prejuízo disso na sua mente. Como isso vai prejudicando, né, as linhas, que fala, as ondas cerebrais, elas vão ficando totalmente irregulares, tá? E o malefício que isso vai causando para a gente. Então, a lei do tempo mostra isso. Fala, olha só, se você pensar de uma maneira mais harmoniosa, que seria o seu natural, não é uma coisa que você vai aprender a fazer. Na verdade, você vai desaprender o que você vinha fazendo. É uma desconstrução do ser. Isso foi muito importante, porque sempre a gente precisa, está sempre precisando aprender alguma coisa, que eu não sei. Estou sempre num processo infindável de aprender alguma coisa, de adquirir alguma coisa. Eu tenho a falta de alguma coisa. Eu sempre numa sensação de escassez. Tá? A lei do tempo mostra falando, não, está tudo aí. Está tudo aí. O que você precisa é tirar essas coisas que estão atrapalhando o que você tem no cérebro. Então, resumindo em linhas gerais a lei do tempo, é isso. E aí, para isso, a gente tem as meditações, são algumas práticas que eu vou passar hoje para vocês aqui, né? E a gente vai frequenciando, assim, através de cada dia, e a gente chama isso de sincronização. Sincronizar com o quê? Eu vou me sincronizando com o tempo natural. É mais ou menos arrumar a estação do rádio. Eu quero sincronizar com a rádio X, com a rádio Y. Eu vou lá e procuro a rádio e sintonizo. Então, a lei do tempo mostrou bem isso, que você nada mais é do que uma frequência e que você sintoniza com o que você quiser. Você é responsável em encontrar essa rádio que você quer sintonizar. Tá? Então, é isso que a gente faz. Na sincronário da paz, né, a gente fala sincronizando. Onde está a paz? Está aqui. Eu vou me sincronizar com a paz. Então, e a gente dá o nome de ferramenta de sincronário da paz. Que é pegar minha mente e sincronizar com a paz. Tá? Então, sincronário da paz, porque a gente se sincroniza com a paz, e lei do tempo, porque a gente volta para o tempo natural, a gente volta para a nossa origem. Exato. A lei do tempo é a grande descoberta, né? Do José Arguelles. E ele percebe que o tempo não é da maneira que a gente vê. A gente conta o tempo linear. Apenas o passado, o presente e o futuro. A lei do tempo vem mostrar que o tempo, o tempo ele é radial, o tempo ele é uma percepção do tempo. A maneira que a gente percebe o tempo é essa mente aprisionada que você falou no começo, né? É uma mente tagarela que está presa a algumas coisas. E a lei do tempo vai mostrar, o tempo ele é radial, ele é diferente, a percepção. E quando eu penso nele diferente, eu percebo ele diferente, na verdade, eu posso alterar o meu presente. Então ele dá um jeito, uma questão de a física da coisa, sabe? Ele mostra assim a ciência da coisa, como é que você atua no seu presente. A gente fala muito disso sobre criar realidade. Eu sou responsável pela minha realidade, aquilo que eu estou passando, né? Todo mundo, de modo geral, tem essa noção. Na verdade, eu mesmo que fiz isso para mim. Eu mesmo causei isso para mim. A lei do tempo, ela mostra como isso funciona. Tá? Então, o estudo da lei do tempo é compreender essa ciência da criação da nossa realidade. Tá? E o ciclo da paz é uma ferramenta. É uma ferramenta que você aprende, né, pela lei do tempo, e ela codifica assim, as frequências de cada dia e fala, olha, através disso você pode ir se sincronizando. Você se mantém sincronizado com essa mente natural, com esse tempo natural. Tá? Então, a gente segue o sincronário da paz, né, frente ao calendário. O calendário é o calendário que a gente está vivendo. Hoje é outubro, dia 21 de outubro, 21 de quarta-feira. outubro de 2000, uma quarta-feira, 2020. Certo? Esse é o Isso. nosso calendário gregoriano. Né? Esse calendário é uma convenção. Né? Ele tem uma história para existir esse calendário, nem sempre foi assim. Ele foi criado um calendário, uma convenção social, que estabeleceu, então, essa contagem do tempo assim. E a gente segue, daqui a pouco é Natal, daqui a pouco é Ano Novo, e a gente segue isso. O sincronário é uma ferramenta que fala, tá, esse calendário é um calendário humano, ocidental, né? Se você vai na China, tem o calendário chinês, os judeus têm o calendário deles, né? São vários calendários pelo planeta. Qual seria o calendário geral do ser humano? Aí, então, a gente chama de sincronário da paz. Aí vale para todo mundo. E é o tempo contado pela Terra, pelo Sol, pela Lua. Né?
E aí, quando a Pela gente própria trabalha natureza. essa ferramenta de sincronização, né, é sincronização com a Terra, com a Lua, com o Sol ao mesmo tempo. É o que sempre foi, é o que é e sempre será. Tá? Isso traz uma sensação, então, uma percepção da paz, da harmonia. Né? E, ao mesmo tempo, ele quebra todas as fronteiras para mim. Né? Não tem mais Ocidente, Oriente, sabe? Eu me aproprio do planeta Terra como um ser que está navegando no espaço dentro de uma bola azul. Né? É outra visão. Assim. Tudo isso é a lei do tempo. Tá? Certo. E eu gostaria então agora, você conseguiria nos guiar por uma meditação do sincronário? Vamos lá, com o maior prazer. Né? Então, como eu Por disse no favor. começo, quando a gente fala de meditação, o fato da gente ficar em silêncio, a gente já começa um processo de meditação. Então, eu vou pedir, convidar todo mundo que fique em silêncio, obviamente, tá? E, de preferência, fique sentado com a coluna reta. Isso é melhor, como eu falei que a gente chama antena, é como se eu posicionasse a antena para me conectar. É só por isso. Pode fazer deitado, pode fazer de ponta cabeça. Sim, você pode entrar em um processo de meditação de qualquer forma. Tá? Mas, preferencialmente, é legal você estar sentado, principalmente com a coluna, né, reta, porque você fica com a antena melhor. Tá? É só por isso. Primeiro. Segundo, quando a gente fala ficar em silêncio, as pessoas falam, eu preciso de um lugar em silêncio, minha casa é muito barulho, tem gato, tem cachorro, tem passarinho, tem não sei o que e tal, é difícil de meditar lá. Sim, mas esse silêncio é um silêncio interno, não é silêncio externo. Eu não preciso desligar o mundo para eu meditar, é dentro. Então, olha só que interessante que eu vou passar agora que eu aprendi com o instrutor de meditação. Eu acho fantástico para a gente começar essa websérie. Tá? A nossa, ah, esse barulho todo que a gente tem ao nosso redor é como se fosse uma multidão. Tá? Imagina que eu tenho uma multidão, eu estou olhando assim de um lugar alto, estou vendo muita gente, tá? Uma multidão lá. Tá? Quando eu olho para a multidão, eu reconheço uma pessoa e falo, nossa, fulano está ali, é meu amigo. E aí eu vou de encontro a esse meu amigo. Tá? É isso que a gente vai fazer. Então eu tenho a multidão de barulhos. A multidão representa todos os sons e todas as coisas extras, né, que está aqui fazendo esse barulho na minha cabeça. Eu escolho encontrar o meu amigo. E o meu amigo, nesse momento, é a nossa respiração. Então, de todo o barulho do vizinho, barulho do gato, barulho do carro, barulho, qualquer coisa que possa estar fazendo nesse momento, inclusive os barulhos internos da minha mente, as preocupações e meus outros pensamentos que não tem nada a ver com meditar, faz parte da multidão. E a minha respiração é esse meu amigo. Então, eu vou de encontro a esse meu amigo. Eu vou passando pelas pessoas e eu estou vendo onde ele está, né? Então eu vou encontrar esse meu amigo. Esse é o primeiro exercício que a gente vai fazer hoje. É muito simples de fazer, todo mundo consegue, porque eu sei o que eu estou indo buscar, a minha respiração, o meu melhor amigo, que está no meio da multidão. Então, valendo, a gente vai então respirar, sentir essa respiração, entrar e sair, né? Esse ar entrar e sair, tá? Eu me conecto então comigo mesmo através da respiração e vou de encontro ao meu amigo. Meu amigo, meu melhor amigo é a minha respiração nesse momento. E qualquer barulho extra, seja externo, seja da minha própria cabeça, ele é secundário, porque eu estou indo abraçar o meu amigo. Então, eu vejo essa pessoa, eu peço licença para ela, mas eu estou indo em direção ao meu amigo. Esse é um exercício para a gente começar essa websérie sobre meditação. Então, todo mundo, a partir de hoje, pode meditar com simplesmente essa ação de encontrar o nosso amigo no meio de toda essa multidão, que são os barulhos externos e internos a mim. Automaticamente, eu começo a sentir e perceber essa respiração. Eu não altero ela, eu observo. Então, se ela estiver lenta, está lenta. Se ela estiver rápida, está rápida. Eu senti, nossa, estou ofegante, estou ofegante. Já é um pouquinho de vipassana. Eu só observo a respiração.
Eu não preciso fazer nada com ela nesse momento. Tá? E ao observar esse ar entrando e o ar saindo, automaticamente eu vou entrando num estado de relaxamento, de paz, de conexão. E todas as minhas células, sem exceção, começam a sentir uma satisfação e gratidão. Em algumas linhas de meditação, diz que com apenas 1 minuto por dia, se você silenciar sua mente, você já tem um benefício assim, estrondoso, assim, muito gigante. Então imagina ficar um pouquinho todos os dias, você conseguir pegar o hábito de estar fazendo uma atividade, lavando uma louça, ou até dirigindo o carro em conexão consigo mesmo. Você muda o padrão mental. É sobre isso que a gente está falando aqui agora. Então estamos mudando o nosso padrão mental. Tá? Estou falando aqui com vocês e estou meditando. Estou com conexão. Tá? O que eu começo a fazer a partir de então? Minha respiração é meu melhor amigo. Estou abraçando esse meu amigo. Encontrei ele. Estou observando ele. Através dele, desse nosso amigo, eu vou tomando conta, né? E vou me apropriando do meu próprio corpo. Ou seja, eu vou minha mente agora, com a minha mente, atenção nos meus pés. Eu nem estava lembrando dele até eu falar pés. Falei pés agora, vamos lá. Firma ele no chão. Senta os pés no chão. A planta do pé, tá? Direito e esquerdo, agora no chão. Percebendo. Vê se você está descalço, se você está com meia, se você está com um chinelo, um calçado. Sente a textura desse calçado no seu pé. Qual a sensação que esse sapato está causando no pé? Por que isso? Porque a gente começa a ocupar a nossa mente para mexer com a atenção plena dela. Porque, como o Luiz falou no começo, né, nós estamos super acostumados a estar com a mente ocupada. Ela nunca para de pensar em alguma coisa. Nós vamos nutri-la agora. Tá bom, mente, continua pensando. Só que agora você vai pensar no meu pé. Você vai pensar no calçado, na sensação que o calçado está causando nos meus pés. É isso que nós vamos fazer com a mente. Então, toda essa multidão de pensamentos extras, tá? A respiração começa a se convergir trabalhando para um propósito, que é a atenção plena. Então, pés, como estão meus pés nesse momento? Posso fazer essa pergunta mentalmente. E ela começa, estão quentes, estão frios. Como eu sinto os pés nesse momento? Tá? E automaticamente, quando eu defino isso, meus pés estão quentes, ou esse calçado está me apertando, ou está confortável, eu vou definindo isso, eu busco o conforto, eu busco a satisfação, eu busco a paz dentro dessa situação. Ou seja, eu não preciso nem tirar o calçado. Tá? Se quiser, pode, mas eu nem preciso. Dentro daquele apertinho, daquela situação que meu pé estiver, eu busco um estado de concentração, um lugar que eu fico em paz. E ao fazer isso, a minha mente começa a descobrir um lugar que mesmo se eu estiver aprisionado fisicamente, eu consigo encontrar a paz. A paz ela está dentro e não está fora. A paz não está no externo. E é isso que a meditação nos mostra. Subindo dos pés, eu vou escaneando então e subo para o meu tornozelo. Vou subindo para minhas pernas e vou percebendo como elas estão. Até chegar nos meus joelhos, por exemplo. E chegando nos meus joelhos, eu faço a mesma pergunta. Joelhos, como vocês se sentem agora? Procura sentir o seu joelho. É a mesma coisa, não tem nenhum segredo. Eu estou alimentando a minha mente para que ela deixe de lado a tagarelice do dia a dia, as preocupações, e tenha foco mental no meu joelho. Ela vai perceber como está, como está o nosso joelho nesse momento. E a busca dessa resposta de como estão os meus joelhos, eu ocupei minha mente e estou trabalhando a atenção plena. Tá? Então vamos lá, como estão os meus joelhos? Procure ouvir a resposta que vem na nossa mente. Eles estão bem? Eles estão bem cuidados? Eu preciso emagrecer um pouquinho?
eles estão, eu preciso fazer exercício para fortalecê-los, eu preciso trocar o meu tipo de sapato para ajudar o meu joelho. Como estão os meus joelhos? Assim que eu ouvir a resposta, eu posso agradecer essa percepção dos meus joelhos e posso continuar subindo, escaneando agora as minhas coxas, chegando até os meus quadris. Eu estou falando de uma maneira direta, mas cada um vai no seu tempo, vai escaneando e vai se observando. Aí eu chego nos meus quadris. Tá? Mesma coisa. Eu estou sentado agora, eu estou de pé. Que posição que eu estou? Como estão os meus quadris? Qual a situação? Eu me sinto bem, confortável? Eu me sinto alguma tensão nos meus quadris? Tá? Eu estou proporcionando diariamente o que os meus quadris precisam? Essa é uma pergunta muito importante. Tenta, né, ouvir a resposta assim. Eu estou fazendo o que meus quadris precisam? O que meus quadris querem? Quadris, eles pedem movimento. Que tipo de movimento diário eu tenho proposto para os meus quadris? Ou os movimentos que eu tenho proposto a eles são suficientes para mantê-los lubrificados e saudáveis? Então, eu vou escaneando e vou observando isso. E na sequência, eu vou subindo. Só que aí agora eu vou para os meus punhos, para as minhas mãos. Eu observo as minhas mãos, a articulação das mãos, tá? Meus pulsos. Como estão minhas mãos nesse momento? Meus dedos. Eu vou sentindo, escaneando, observando e fazendo a mesma pergunta. E vou pondo atenção na resposta. Intuitivamente vem a resposta. Como estão as minhas mãos? Essa é a pergunta. E ao ouvir a resposta, eu posso continuar escaneando agora meu antebraço em direção aos cotovelos. Eu vou escaneando, minha mente vai passando pelos meus dois braços ao mesmo tempo e vai chegando na altura dos meus cotovelos. Meus cotovelos também eu faço a mesma pergunta que eu fiz para o joelho. Como estão os meus cotovelos? Aposto que a maioria de nós nunca perguntou como estão meus cotovelos. A gente está dando um trabalho para a nossa mente, está nutrindo a nossa mente, para ela se manter ocupada, só que com um propósito maior, que é manter a atenção plena na gente mesmo. Então, quando eu pergunto como estão meus cotovelos, ouça essa resposta. E assim que chegar essa resposta, eu continuo escaneando, agora dos meus cotovelos, subindo em direção aos meus ombros. Então, eu vou escaneando ali meus braços, eu vou subindo, chegando nos meus ombros. E olha que interessante, mesmo as mãos, os joelhos, né, os cotovelos, são dois ao mesmo tempo. Então, eu estou trabalhando na minha mente uma percepção, ao mesmo tempo, sentir os dois. Então, eu tenho os dois ombros, estou sentindo os dois ombros ao mesmo tempo. Olha como eu ocupo a minha mente nesse momento. Como estão meus ombros? O ombro direito, eu posso ir com a mente um pouquinho lá, o ombro esquerdo. E depois eu observo os dois ao mesmo tempo. E ao observá-los e perceber essa resposta, eu posso seguir dos meus ombros em direção ao meu pescoço. E eu chego ali no meu pescoço, nessa articulação do pescoço, e aí eu pergunto, como está o meu pescoço? Como está essa tensão que fica entre ombros e o pescoço? Né? Eu estou relaxado, eu estou tranquilo, eu sinto uma tensão, eu sinto a necessidade de uma massagem, eu tenho feito massagem. Então, assim, se eu quiser saber agora, eu posso perguntar da onde vem essa tensão, por exemplo, se caso ela exista. Eu pergunto, da onde vem essa tensão nos meus ombros, no meu pescoço? E é só estar atento que eu ouço a resposta. Ah, ele é por causa disso, é por causa daquilo. Então eu posso fazer uma mudança nos meus hábitos só pesquisando o meu corpo, entrevistando o meu corpo. Se vocês repararem, nós passamos desde os pés até o pescoço as principais articulações do nosso corpo.
São 6 articulações de cada lado, né? Unida pelo pescoço. Então, ao todo, são 13 articulações. O sincronário da paz, ele vai observar essas 13 articulações. Então, nosso próprio corpo é uma ferramenta de sincronização. Quando eu dou atenção e observo o meu corpo, eu já estou sincronizando com esse tempo natural. Então, hoje, nessa primeira live dessa websérie, o convite fica de pesquisar o meu corpo, entrevistar meu corpo com uma certa frequência. Tá? Pelo menos de tempos em tempos, fazer uma entrevista com o meu corpo. Porque se eu silenciar e interiorizar isso, ele vai me dar respostas. E essas respostas eu começo a mudar o hábito da nossa vida, do meu dia a dia. Tá? Aqui eu consigo perceber se eu estou sobrando água ou não, se eu preciso tomar mais água. Aqui eu começo a perceber se a alimentação que eu estou tendo é legal ou não para o meu corpo. Tá? Não estou falando de alimentação certa ou errada. Estou falando do meu corpo. Entende? Então eu observo se meu sono está legal ou não, se eu preciso descansar mais ou não. Como observo se o lugar que eu estou trabalhando, a maneira que eu trabalho está legal ou não para o meu corpo. Tá? E quando eu falo do meu corpo, é para mim. Então essa é uma meditação muito básica, uma meditação ativa, onde eu vou caminhando todo o meu corpo, né? Eu falo ativa porque a mente está trabalhando, tá? Conscientemente. Né? Porque é ativa de verdade, se eu estou meditando lavando uma louça, ali é uma meditação realmente ativa. Estou com o corpo em movimento. Aqui nesse caso eu estou com o corpo quieto, tá? Mas a minha mente está muito atenta e passando, né? Eu estou ocupando a mente. É diferente de outras meditações que eu busco o nada, tá? Mas aí requer um outro tipo de treino para a gente chegar nisso. Essa aqui, por exemplo, com certeza faz com que a gente se aproxime dessa meditação que os monges fazem, que é ter esse momento do nada, tá? Do nada. Mas para uma websérie, para a gente começar esse trabalho de meditação, eu acredito que essa aqui seja de bom tamanho. E todo Quem está mundo de pode olho fazer. no fechado já pode abrir? Sim, sim, podem abrir os olhos. Podem abrir os olhos. Ah, tá. Quem quiser pode Porque escrever aí como foi sem eu fui um conseguir. dos que fechou os olhos. Oi? Eu fui um dos que fechou os olhos. Ah, sim. Quem quiser pode escrever aí se funcionou ou não, se conseguiu fazer ou se teve alguma dificuldade. Isso é bom para a gente, para saber se, em que momento que a gente pode conduzir melhor, tá? Vamos lá. Pessoal, começa a interagir nos comentários, colocando se vocês estão conseguindo acompanhar, se a qualidade do áudio, da imagem está legal também, se vocês tiveram dificuldade, qual tipo de dificuldade que foi. E aproveitando esse tema da dificuldade, você, Júnior Yoda, conta pra gente, pra você, qual é a sua maior dificuldade na prática da meditação? Quando você senta para meditar, quais são as dificuldades que você encontra para o pessoal já saber que mesmo uma pessoa que tem mais experiência como você, também provavelmente tem algumas dificuldades. Uhum. A meditação como um vipassana, começo nas meditações tibetanas, é, o cansaço, assim, a dificuldade maior é ficar na posição sentada, né? E às vezes você começa a sentir a perna formigar, começa a doer, né? E você já fez Vipassana também, então você tem momentos ali que você fica o dia inteiro, né? Meditando, e 3 horas por dia é recomendado que você não se mova, não se mexa. Então, ficar ali, de repente a perna começa, você não sente mais a perna, está formigando, então tem essas dificuldades físicas, tá? Mas hoje minha maior dificuldade é ficar sem meditar. Eu conseguir, por exemplo, sair para o dia, para a vida, assim, né, na rua e tal, estar sem essa atenção, né? Quando eu vejo, eu já estou prestando atenção no meu andar na calçada, eu já estou prestando atenção como eu estou pegando o carro, né? E às vezes, por exemplo, eu estou dirigindo e eu prefiro não dirigir, porque eu estou num estado de meditação que é melhor eu não dirigir, porque essa dificuldade, né? Ontem mesmo eu vim de Nova Petrópolis para Caxias e era um dia, por exemplo, se eu tivesse alguém para dirigir, eu não ia dirigir, porque eu estava no processo de meditação desde manhã e fiquei estudando, vendo alguns vídeos. Isso dá uma atenção muito grande, né? Eu fico no estado de atenção bem alto
E aí eu tenho dificuldade, por exemplo, de dirigir, eu estava de moto, então eu preciso estar atento ali. Então eu tive que virar a atenção para a moto, é um outro tipo de meditação, extremamente ativo, também no estado de moto, tá? Mas aí então a dificuldade que eu tenho é que eu quero ficar nesse momento da meditação. Enquanto um prazer tão bom ali, né, de se recolher, e você vai se viciando, né, que eu entendo que seja um bom vício, né, que é você gostar de entrar em contato contigo. Então, assim, virando um pouco a pergunta sua, né? É uma dificuldade, mas na verdade é legal. É você ficar contigo o mais tempo possível do dia. Porque eu descobri que quando você não está em você, você não está vivendo. Então, olha só essa frase. Sempre que eu não estou comigo, eu não estou conectado em mim, são momentos, é um período ali que eu não estou vivendo de verdade. Tá? Então, se eu paro para pensar na minha vida, aonde eu estava nesse período da minha vida? Eu vi que a gente passou anos desconectado, a gente estava fazendo a vida ali, correndo atrás da vida, mas não estava vivendo. Quando eu percebi isso, eu falei, nossa, claro, a vida está passando e eu não estou percebendo. Então, a dificuldade hoje para mim é ficar sem perceber, entendeu? Uma dificuldade boa, tá? Mas falando de meditação, sim, da técnica, de qualquer técnica, a gente não está acostumado a ficar sentado com a coluna reta, às vezes a gente está sentado sempre um pouco corcunda. Então, todo meditador, né, todo instrutor vai pedir para que você alinhe a coluna. Então, tem um costume ali que você tem que treinar, né, nesse caso. Sentado, mas você pode sentar numa cadeira, tá? Mas o que eu quero dizer é que essas dificuldades físicas, elas são secundárias, porque existe N tipos de meditação. O que eu estou trocando ideia aqui hoje com vocês é que o fato de eu dar atenção para a minha respiração já é um processo de meditação. Então, todo mundo já pode meditar. E aí você vai aprendendo outras técnicas e cada um vai trazer os seus pormenores, né? E a maioria a maioria das pessoas vão relatar a dificuldade de conseguir silenciar a mente, porque a mente está sempre pensando em alguma coisa, né? Então é isso que eu também passo por isso. Assim, às vezes eu estou muito agitado, eu começo a ficar em respiração, eu quero pensar no assunto, quero refletir naquele assunto. Essa é uma dificuldade também corriqueira, bem comum, tá? E você quer resolver aquele negócio, né, que você está pensando, que você está passando. E, na verdade, silenciar é, eu, por um momento, não pensar no problema. Isso é um exercício que eu sigo, né, que eu tenho, uma dificuldade que eu tenho até hoje. Vira e mexe, me pego, estou silenciando e tal, mas eu estou, na verdade, refletindo no assunto. Isso também não é meditar. Então, resumindo aí a resposta, a maior dificuldade é Temos alguns comentários aqui. O Instagram Sol e Lua, Sol e Luna Mandalas, ela falou que o conteúdo está muito bom, está excelente, somente o seu áudio está um pouquinho ruim para ouvir. E a Silvana Faccioli agradece aqui. Obrigado, Sil, você tem uma grande amiga nossa. A atenção plena faz crescer a percepção sobre nós mesmos e nos centrarmos. Podemos dizer que é um retorno à nossa essência e à diminuição do nosso sofrimento. E aproveitando que nós estamos aqui nos comentários, eu acabei de fixar aqui meu WhatsApp e para quem ainda não está no grupo do Medita São Caetano, nós estamos criando esse grupo no WhatsApp para todo dia avisar vocês no dia anterior do nosso encontro, o tema e quem vai ser o nosso convidado. Então me chamem no WhatsApp, ele está aqui, anotem num papel e me chamem daqui a pouco no WhatsApp para vocês participarem do grupo e a gente interagir por lá também, a gente passar dicas extras, conteúdos extras, tudo por lá. Yoda, o que você tem a dizer do comentário da Silvana aqui, que é um retorno à nossa essência e à diminuição do sofrimento quando nós estamos na atenção plena? Pois é, quando ela fala de retorno à essência, é o que eu estava dizendo de vida, né? Quando você está conectado na sua essência, você está vivendo. Então, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou presente aqui, nesse momento, falando com vocês sobre meditação. Nesse momento, quanto mais atento eu estiver aqui, observando você, dando atenção aos comentários, às sensações que eu estou tendo ao meu redor, nesse ambiente que eu estou, tá? Mais vivo eu estou, mais pleno eu estou. Então, o segredo disso tudo é que
cada momento está me trazendo oportunidades. E são únicas aqui e agora. Quando eu estou sem atenção plena, as oportunidades vão me passando no dia a dia e eu não observo essas oportunidades. Então eu perco oportunidades. Oportunidade de interagir melhor com uma pessoa, oportunidade de aprender alguma coisa. Tá? Então a vida é feita dessa gama de oportunidades. Então cada dia que amanhece é como uma página nova em branca no caderno. Eu posso escrever qualquer coisa naquele caderno. Mas se eu não estiver atento às oportunidades daquele dia, eu tendo a repetir o que eu já escrevi em páginas anteriores. Então eu fico rodando, a minha vida fica muito menos do que ela ficaria. Então, qual o lance da atenção plena? É eu estar atento às oportunidades de cada momento da minha vida. Agora, se eu não estiver presente naquele momento, eu não vou observar, eu não vou pegar essas oportunidades. Eu deixo de viver. Então, a minha vida fica menor do que ela poderia. Eu vivo menos, com menos qualidade. Eu estou, mas não estou. Eu estou pela metade. Tá? Então, essa websérie é fantástica. A gente começar essa linha, né, de websérie pela Holoclínica, porque a gente vai falar disso todos os dias. Então, vem cada pessoa com uma experiência fantástica, trazendo técnicas e coisas. Com certeza, a gente, né, todo mundo vai se identificar com alguma delas, né, com mais ou menos, assim, vai ter uma que vai falar, nossa, é isso que eu estava procurando. Com o intuito, qual é, no final das contas? Estar atento, estar no aqui e agora, aproveitar melhor as oportunidades, logo, viver de uma maneira mais plena. Viver de verdade, estar atento, não deixar as coisas para depois. Tá? Então, estar no aqui e agora. É isso que eu posso concluir nesse comentário bacana da Silvia. E para quem gostaria muito de assistir a entrevista do Dr. Paulo, que é um dos nossos convidados também, ela está lá no nosso YouTube. É só procurar no YouTube Holoclínica, que é a entrevista dele, ela vai estar no ar hoje. E para quem quer saber, quem quiser saber o horário exato, entra no grupo do Meditação Caetano, me chama lá para eu adicionar, que a gente vai mandar a entrevista dele do nosso YouTube lá no grupo já para vocês assistirem. E a técnica que ele vai ensinar para a gente, a entrevista dele, é sobre a técnica do Ho Oponopono, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, que é o sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Mas não é tão simples assim, nem tão complexo. Ele vai explicar exatamente como a gente pratica, né? É isso aí. Está nos assistindo, se vocês tiverem mais dúvidas, manda aí. Enquanto isso, eu vou continuar entrevistando aqui o Júnior, o Yoda. Nós temos ainda 7 minutos de entrevista, de palestra. Eu gostaria de saber com você, Júnior, o seguinte. O que mudou na sua vida quando você começou a praticar a meditação? É claro que você falou que a meditação para você significa só o fato da gente já estar em silêncio, mas quando você começou a se aprofundar nessas técnicas, o que você acha que mudou em você mesmo? E na sua relação com as pessoas e tudo mais? Pois é, a grosso modo eu posso falar, comecei a viver, porque você começa a estar mais atento no momento. E você começa a interagir com as pessoas, e hoje eu conheço uma pessoa nova, por exemplo, ela é me apresentada, eu me conecto mais rapidamente com aquela pessoa, com o ser dela. Né? E antes passava mais batido, assim, eu vejo assim, oh, beleza, beleza, tudo bem, beleza, tal, né? E ali tinha uma pessoa que estava se aproximando de mim e traz possibilidades sempre, todo o tempo. Todas as pessoas que se aproximam da gente estão trazendo alguma coisa. E a gente, às vezes, não dá atenção. E eu comecei a perceber que, por exemplo, um dia eu estava em casa, no trabalho que eu tinha no nosso escritório e tal, e tinha a moça, né, uma mulher, na verdade, uma senhora que fazia a faxina, e ela me encontrou e ela falou algumas coisas. E eu estava pensando em algumas coisas, ela comentou de uma outra coisa, e o que ela comentou encaixou exatamente o que eu estava precisando ouvir. Então, o que muda na vida é que esse estado de atenção você aprende com todas as pessoas. Qualquer pessoa que você encontrar, eu falo qualquer mesmo, são pessoas que você não conhece, que você não tem, né, aparentemente você não sabe nem quem é, e que você nem daria tanta atenção assim, mas uma frase da pessoa, um comentário, às vezes você está numa mesa, num restaurante, e você ouve duas pessoas conversando do lado e elas falaram alguma coisa, aquela frase,
ela te traz uma informação. Então, o estado meditativo, você começa a ampliar a percepção, tá, o tempo inteiro. E ela vai te dando resposta, porque a gente trabalha na sincronicidade. A gente começa a perceber que é tudo muito sincrônico. Nós, todos os seres humanos, trabalhamos em rede. Nossos pensamentos estão mais conectados do que a gente imagina. E quando eu altero a minha mente, eu começo a alterar a mente do planeta. Tá? Ao mesmo tempo que a gente é um grão de areia, a gente é um grão de areia desse planeta. E eu sou insignificante e, ao mesmo tempo, eu tenho uma importância. Você começa a perceber esse jogo que existe. Tá? Então, por que a meditação? A meditação é cuidar de mim, mas porque automaticamente eu me cuidando melhor, eu sou alguém melhor e eu faço a diferença no planeta, porque o meu comportamento é diferente. Então, o que mudou na minha vida? Eu me sinto um agente hoje planetário, sabe? Eu me sinto uma pessoa trabalhando em rede com todo, responsável pela mente coletiva do planeta. Então, o que depender de mim, eu tendo a levar minha mente numa frequência mais elevada, trazendo menos preocupações e atuando do lado da solução. Então, é isso que mudou em mim. Tá? Muda que você passa a jogar do lado da solução das coisas e menos do problema das coisas. Então, eventualmente, você já me conhece já há um tempo, dificilmente você vai me ver diante de uma situação eu criar um problema, entende? Uma dificuldade. Rapidamente a minha mente ela está educada a enxergar ali uma solução. Ela vai pensar numa maneira de melhorar aquilo ou tirar proveito daquela situação. A minha mente ela foi sendo educada para isso. Então o que melhorou foi isso. Você sabe aquele jogo de futebol, os casados contra os solteiros, sem camisa contra sem camisa? Tem a galera que joga na preocupação, que joga na solução. Tá? O que mudou na minha vida é que eu fui para o time da solução. Tá? Certo. Legal. Pessoal, vocês que estão gostando, aperta o coraçãozinho aqui para a gente saber se está legal a live, se vocês estão conseguindo aprender, se está interessante. Então, aperta o coraçãozinho e pega o aviãozinho que tem aí, ó, tem um triângulozinho, clica nele e manda para as pessoas que você gosta, que você admira, que você ama, para elas participarem da live de amanhã, porque elas vão ficar curiosas, vão te perguntar por que você enviou, né, esse link. Aí você explica que está participando desse projeto, que está te fazendo bem e que você gostaria muito que fizesse bem a ela também. Júnior, para finalizar, que nós estamos aqui no finalzinho, nós temos 2 minutos e meio aí para terminar a entrevista. Gostaria de que você deixasse suas considerações finais, suas observações. O que você gostaria de deixar de mensagem final aí para o pessoal? Uhum. Bom, eu gostaria que ficasse fixado, igual aí que você colocou ali, a holoclínica, né? Ó, fixado. Eu gostaria de deixar fixado também na mente de todo mundo que está acompanhando e que venha, porventura, assistir esse vídeo depois, né? A respiração e meditação estão extremamente conectados. Então, se eu consigo respirar, eu consigo meditar. Simples assim. Qualquer coisa que sua mente pense, não, não consigo, já é sabotagem, entendeu? Porque existem inúmeras maneiras de fazer isso e eu gostaria que deixar fixado que se eu respiro, eu também medito. Meditação é algo inerente. Sempre que eu vou deitar, naquele momento do silêncio que eu silencio e aquele momento eu entro em contato comigo mesmo, sabe? Que eu ponho a coberta ali, que eu deito, ponho a minha cabeça no travesseiro, ali já é um processo de meditação. Tá? Então, se eu consigo fazer isso, eu consigo meditar. Se eu respiro, eu consigo meditar. E o benefício de meditar é que eu conectado comigo, eu me torno uma pessoa que aproveita as oportunidades do momento presente, de cada momento. Então, todo momento na vida, ele me dá oportunidade. Eu estando meditando, estando com a atenção plena, eu consigo aproveitar essas oportunidades. E aproveitando as oportunidades, eu faço diferença no meu dia. Agora, imagina se eu faço um dia aproveitando a oportunidade. O dia seguinte, eu aproveito as oportunidades. O terceiro dia, oportunidade. Uma semana aproveitando a oportunidade. 15 dias, um mês, 6 meses, um ano, 10 anos aproveitando essa oportunidade. Eu escrevo uma nova história. Sim. É disso que se trata, gente. Eu escrevo um novo roteiro para a minha vida, aproveitando as oportunidades de cada momento. É isso que eu Muito gostaria de obrigado, Júnior.